Fala, Dev, pronto para a gente continuar aí a nossa aplicação, criar o nosso portfólio. A nossa dashboard já está ficando pronta. Hoje a gente vai fazer um pouco de melhorias aí no nosso tile para poder abrir a aplicação. Vou usar essa aplicação aqui que eu tenho de exemplo, tá? Esse aqui é um appzinho feito em i5, tá? Uma página feita em i5, conexão também com o banco de dados não SAP, mas eu vou usar ela para a gente fazer o link dentro do nosso tile para abrir através do nosso dashboard. E você vai poder fazer isso com todas as apps que você criar e disponibilizar via GitHub Pages. Então, bora pro código. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa aplicação, tá? Ela ainda já está sendo executada. Então a gente fez buscar de forma dinâmica, né, a nossa lista. Eu vou só melhorar um pouquinho aqui, tá? O nosso tile, já fazer ele abrir também o nosso app assim que a gente clicar num desses tiles. Então aqui, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o nosso modelo de dados. E aqui a gente vai criar mais uma property que vai ser a URL. A gente vai usar essa URL para poder depois, né, abrir a nossa aplicação com base nessa URL. Faltou pôr a vírgula aqui. Eu já vou incrementar isso em todos os outros. Mas por enquanto a gente vai configurar um só, que é uma aplicação que eu vou usar como base. A aplicação essa é a Meu Palpite Game. É uma página que a gente criou em i5, consumindo um banco de dados não SAP. Então, só vou pegar o URL aqui e vou colocar ele aqui dentro. Para ficar legal, também vou trocar aqui o título, tá? Vou colocar o nome. Meu Palpite Game. A descrição aqui, botar exemplo de link para o projeto e para o modelo de dados é isso. Na nossa view, vou modificar aqui o meu tile em si. Deixa eu ver aqui como é que a gente pode fazer para ficar diferente. Não vou modificar na view porque a gente está inserindo direto, né? Então tem que ser aqui durante a construção do nosso controller aqui, né? No meu generic tile eu já estou colocando um style nele, um content. E agora a gente vai precisar colocar também a URL. Para isso, vamos voltar aqui na documentação. Generic tile. Vamos ver quais são as properties. Temos aqui a URL, certo? Então eu vou incrementar essa URL aqui. Então, na verdade, eu posso colocar aqui direto, vírgula, URL. E vai receber então do meu item.url, ok? Então o nosso primeiro aqui ele já mudou, tá? Para item URL. Então, ao clicar ele ainda não faz nada, ó. E por que ele não faz nada? Porque a gente precisa de um evento, que é o nosso evento de press, tá? Então, no nosso generic tile a gente tem um evento chamado press, que é um evento que é disparado toda vez que for realizado um clique, ok? Se por acaso a gente declarar ele diretamente, como a gente está usando a URL aqui, se eu declarar aqui só o press, para ele entender que a partir de agora ele é clicável, vamos ver o que acontece. Meu press está declarado como limpo, ou seja, eu não estou passando nenhuma função, mas por ter a URL já instanciada através do nosso modelo, o evento de press, ou seja, ele reconhece que esse tile pode ser clicável, né? E ele executa então a URL, ok? E ele navega para lá. Já no segundo caso, como não tem nada se eu clicar, ele não vai para nenhum.
Não vai para nenhum, não vai para nenhum, porque ele ainda não tem uma URL. Nesse aqui que tem uma URL, se a gente faz o clique agora que nós temos o press, ele automaticamente vai navegar para a página que a gente colocou no nosso evento aqui, na URL, na propriedade, né? A nossa property de URL. Então, só fazer assim já resolve o que a gente quer fazer, que é ao clicar num tile, a gente fazer a navegação para o nosso app. Beleza, então a próxima coisa que a gente vai fazer é criar aqui o nosso popover para ter alguns links úteis. Então vai ser um menuzinho, né? Como eu mostrei no último vídeo. Se a gente vem aqui, popover, ele é um menu que ao clicar num botão, no nosso caso o avatar, ele abre um menu que está afixado aqui, ó. Você vê que ele tem essa setinha aqui para indicar que ele é do contexto daqui de onde você clicou. Ok? A gente vê a implementação, como que isso foi implementado. É muito simples, ele é criado diretamente aqui, ó, por dentro, né? Ele cria um objeto e esse objeto então vai fazer um fragment load, igual a gente já está acostumado a fazer, né? Load de fragments. Então o que a gente vai fazer aqui é criar um fragment. Vou criar uma pasta chamada fragments, e dentro da fragments eu vou criar o meu popover. Posso chamar ele de popover fragment, pode ser new file, popover.fragment.xml. Ok, já tem aqui o meu fragment, e o meu fragment eu preciso definir ele como um popover. Então se eu vim aqui, ó, para ver como ele está definido, deixa eu ver, aqui não é, aqui ó, no fragmento, né? Ver como ele está definido exatamente com a tag popover, que é da classe M, e tem suas características aqui. Mas o que eu quero é, dentro do popover, que está usando um footer e uma image, eu não vou usar nada disso, tá? Ele está usando isso exatamente para poder criar a image no meio e no footer colocar esse e-mail. O que eu vou fazer vai ser mais simples, então vamos lá, vou fazer a implementação aqui. Ele já está fazendo a injeção da SAP-M para a gente, então aqui dentro eu posso só chamar o popover. Dentro do popover eu tenho um show header, tá? Que ele é como se fosse a page, então eu sei que eu tenho show header, eu vou botar como false. Vou colocar aqui um ID, vai. ID popover, pode ser my popover. Na verdade não precisa desse ID, vou deixar sem ID aqui que eu não vou usar ele para nada nesse momento. E eu posso colocar a posição que eu quero que ele seja iniciado. Então eu vou botar aqui o placement como left, ele vai aparecer ao lado esquerdo do avatar, tá? E aqui dentro, o que a gente pode usar para colocar os nossos links? Vou criar uma lista. Dentro dessa lista eu preciso dos meus itens da lista, né? E dentro desses itens vou usar um custom list item. Ok, que ele é um container. Então aqui eu posso colocar um link. Desse link a única coisa que eu preciso é os href. Target e um texto, né, para aparecer. Então vamos começar pelo texto. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o link para o meu LinkedIn. Tá? Então tem aqui meu text, tem o meu href. No meu href eu preciso pegar o link do meu LinkedIn, né? Então vamos pegar por aqui. Meu LinkedIn. Do meu perfil. Então se eu clicar aqui, eu tenho o link do meu perfil. Ok. Texto, link do perfil e qual que é o target. Como eu quero que ele abra numa nova aba do navegador, é só eu colocar o target como blank. Ok. Esse é o meu popover. Essa é a minha lista.
Ah, tá. Eu preciso dizer que a minha lista, qual é o modo dela, né? Para que ela seja clicável, né? Que ele consiga selecionar. Então aqui eu posso deixar como... Se bem que não precisa. Já é um link, não precisa editar, selecionar. Vamos fazer um teste para ver como que isso está aparecendo já na tela, se é que ele vai aparecer. Beleza. Então já está aqui criado o nosso popover. Esse é o primeiro passo. Estruturar a nossa view. Depois a gente vai incrementar, tá? Não vou colocar muita informação, senão a gente não vai conseguir fazer o teste. O segundo passo é criar a função quando clica no popover, né? Então, para fazer essa função vai estar ligada diretamente ao nosso avatar. Para isso eu preciso criar então um evento de press no avatar. E eu vou chamar de um avatar press, ok? Pode ser, já está aqui. Vou copiar daqui. Vou vir, pode tirar o model por enquanto. Deixa eu botar esse cara para cá. E a view 1 também. Vou vir no meu controller e vou criar aqui o meu avatar press function, meu event, né? E aqui eu vou começar a criar então os objetos que eu preciso. Primeiro eu preciso pegar qual que é o botão para eu ancorar o meu popover nesse botão, tá? Então vou usar aqui uma const button que vai receber o meu event .get source, tá? Então aqui eu estou pegando o meu botão e preciso também da minha view. Vou criar uma const aqui chamada view, view, que vai receber qual que é a minha view. This.getView. Por quê? Porque depois eu preciso indicar qual que é aonde vai esse popover vai ser renderizado, né? Então tem a minha view também. Então aqui agora eu vou criar meu popover, ou seja, o meu objeto, para ver se... Melhor, vou fazer um teste para ver se eu já criei ele. Se eu não tiver criado, se eu já tiver criado, eu abro. Se não, eu crio. Então vou fazer a negação aqui, ó. This, que é o objeto que eu vou usar. Popover. E o meu this, ou seja, se não existir ainda, meu this popover vai ser criado aqui dentro como um fragment load. Ah, tá. Eu preciso também importar aqui o fragment, que eu ainda não tenho. Fragment. SAP UI Core Fragment. Isso é daqui. Lembrando de sempre verificar se ele não duplicou tudo, tá? Esse é o meu fragment. Ok. Então aqui vai ser um fragment load. Fragment.load é uma função que tem as propriedades como ID, que vai herdar o ID da minha view, get ID. Depois o name é o caminho, tá? Que ele vai buscar o nosso fragment. Então aqui eu vou colocar my... Deixa eu copiar daqui de cima que é mais rápido, né? My portfolio app. My portfolio app.view.fragments. O nome que eu coloquei lá, que é popover. E qual que é o controller que vai gerir ele? Então vai ser o controller, vai ser o
controller vai ser a nossa própria this, né? Nosso controle atual. Faltou a vírgula aqui, por isso que ele está reclamando. Controller vai ser a nosso próprio this, o contexto atual. E depois dele carregado, depois dele criado, né? Então, o que nós vamos fazer aqui é criar uma função que vou ter como parâmetro um popover, o objeto de popover. Vou tirar essa coisa aqui. Ok. E dentro dessa função, eu vou injetar o nosso parâmetro, né, dentro da view. View.add dependent popover e retornar o nosso popover. Ok? Tá, esse é o nosso if. Se ele não for criado, então ele cria e dá o return. Mas se ele já tiver sido criado, o que eu preciso fazer é o meu this ponto popover bem assim que ele for carregado, né? Vou também criar uma função aqui, vou passar o mesmo parâmetro popover. E aqui dentro eu vou só fazer um open by do meu botão, ou seja, ele vai abrir ancorado ao meu botão. Então, meu popover, vou dar para ele um open by. Essa é uma função que a gente tem, é um evento que a gente tem só para o popover, tá? Open by button. Bom, acho que é isso. Vamos fazer o teste. Que agora eu tenho, se eu clicar, ok, ele já abriu aqui. Ele não ficou muito legal. Acho que talvez se eu colocar uma classe de margem na minha lista e aumentar um pouquinho o tamanho dela, acho que fica melhor. Então vou vir aqui, meu fragment na minha list. Vamos usar aqui a classe standard, né, como a gente já fez nas outras apps. Pode ser uma SAP UI, não precisa ser muito grande, precisa ser uma tiny margin para todos os lados e botar um tamanho fixo, né, fixado aqui de, sei lá, 90%. Talvez seja grande, mas ok, vamos deixar aqui 90%. Vamos fazer o teste para ver como tá. Se eu clicar, ok, já ganhou mais espaço, mas acho que não ficou legal assim no left. Vamos colocar ele no bottom. Clicou no avatar, ok, aparece aqui embaixo. Legal, se eu clicar no link, como ele é um link, já tem o evento, né, dentro dele, ele vai direto pro meu LinkedIn. Tá, o que mais que a gente pode colocar aqui? Além do LinkedIn, a gente pode colocar também o link para o nosso repositório GitHub. Então, posso vir aqui, vou só copiar esse custom item, tá? Como está dentro do itens, tem que criar vários custom items. Então, aqui vai ser um novo para GitHub. E vou lá no meu GitHub, pegar o link do meu perfil. GitHub é esse aqui mesmo. Sem a parte do portfólio. Ctrl+C. Colocar aqui. Ok, se eu clicar aqui agora, eu também tenho um link para o meu GitHub. Ao clicar no GitHub, ele vai direto para o GitHub. Tá, então, basicamente é isso, né? A gente já tem aqui a nossa app praticamente pronta, né? Você pode incrementar, colocar mais coisas. Já fizemos aqui a parte também de mudar o tema e já sabemos como colocar os nossos tiles vindo de forma dinâmica. O nosso link, né, para funcionar, ao clicar num tile, ele já fazer a navegação direto para outra aplicação. E também
aqui criar um submenu para a gente colocar links úteis aqui, nossas informações de contato, né, como LinkedIn, GitHub, e aí tua criatividade é o limite, você pode usar isso aqui para fazer muito mais coisas. Então é isso, pessoal, nossa aplicação agora está pronta, nós já temos nossos tiles, né? Nossos tiles já apontando para as nossas aplicações, já temos os links, né? Você pode depois incrementar mais. Então, se você gostou desse vídeo, gostou dessa série, não esqueça de deixar aqui o seu gosto, né? Seu joinha, curte o vídeo, compartilha com as pessoas que querem aprender mais sobre o i5, querem estudar e querem saber uma forma de como expor as tuas ideias, os teus apps, as suas aplicações do i5, para que outras pessoas consigam ver, principalmente, né, para os recrutadores. Obrigado se você chegou até aqui, valeu e até o próximo.